Eu sempre tive muito carinho com ela. Eu nunca pisei nela, nunca dei um bico nela. Porque ela, se não tratar com carinho, ela não te obedece. Daqui do coração do Maracanã, começamos hoje essa série de programas sobre o futebol brasileiro voltado para a figura dos seus grandes mestres. Jogadores extraordinários, técnicos, definidores e redefinidores, jornalistas esportivos, militantes e poetas, as grandes personalidades que criaram o futebol brasileiro. Um jogo coletivo europeu criado no contexto e como repercussão da Revolução Industrial e que foi trazido para o Brasil pelos estrangeiros que vieram implantar as primeiras indústrias têxteis aqui. Esse jogo foi imediatamente e apaixonadamente absorvido pelas elites brancas brasileiras. Mas à medida em que o futebol é jogado pelo povo negro e ameríndio e redefinido por suas tradições corporais, começa a ser compreendido popularmente como expressão nossa, verde e amarela. Pela excelência progressiva dessa escola brasileira de jogar, que revoluciona o jogo e se afirma internacionalmente como a primeira forma cultural própria que chama a atenção do mundo para essa instigante civilização brasileira. Eu, quando às vezes ela vinha, vem minha filhinha, eu dominava, ela obedecia. Às vezes ela vinha aqui, ô minha filhinha, ia lá, pô, trazia ela. Eu tratava com muito carinho ela, pô. Cada programa apresenta uma dessas estrelas, como o mitológico Domingos da Guia, personagem crucial dos tempos aventurescos do futebol sul-americano na passagem para o profissionalismo. Campeão em 33 pelo Nacional de Montevidéu, em 34 pelo Vasco do Rio de Janeiro, em 35 pelo Boca Juniors em Buenos Aires. Domingos participa das nossas primeiras grandes vitórias internacionais, juntamente com Leônidas da Silva, as duas vedetes da seleção brasileira que surpreende o mundo com seu futebol quando nos representamos pela primeira vez com um time multirracial numa Copa. Um dos maiores jogadores da história do futebol, back estilista, avesso à violência e aos chutões, driblava se necessário em sua área, uma jogada que no Brasil celebrizou-se como domingada. Domingos fez escola e é considerado ainda hoje insuperável em sua posição. O senhor falou de grandes jogadores, do Tinha, etc., grandes dribladores. Qual era o segredo que eles não passavam pelo senhor? O Flávio Costa falou isso, ninguém passava pelo Domingos. É, porque eu não ia para ele me driblar, né? Não ia em cima? Não, eu chegava e parava. Parava e não dizia nada, mas tinha vontade de, pô, dá logo essa bola para lá, para cá. A não ser que eu sentisse que chegava primeiro. Se eu pudesse chegar primeiro num lance, eu chegava primeiro. Mas chegar junto, nem chegar depois, não chegava não. Eu chegava nessa distância, eu parava. Quer dizer, o senhor tinha um sentido de colocação e de tempo. É... Qual era as características do Domingos jogador? Era essa de ou chega antes, ou não chega, junto não chega. Chega antes. Ou começa os dois juntos. Então não dava uma chance, porque o Leônidas gostava de driblar. Ele fazia aquela jogada para o lado esquerdo, ele vindo para cá, fazia a jogada para lá, e você ia, mas ele voltava numa fração de segundo. Na volta ele chegava primeiro. Ele era terrível, sabe? E eu já conhecia a malandragem deles, Diamante, joga o teu futebol e que eu jogo o meu, tá bom? Ah, minha vida. Essa aqui me ajudou. Eu comecei na fábrica Bangu trabalhando, até que encontrei minha amiga. Essa me ajudou muito. E aqui nesse gramado. Obediente, já não tinha problema. Pô, eu tratava ela com tanto carinho como eu tratava a minha mulher, pô. Flávio Costa foi o primeiro técnico na concepção moderna da palavra do futebol brasileiro. Introdutor tanto
de uma sistemática do jogo que aproveitava as virtudes individuais do jogador brasileiro como de uma metodologia de organização esportiva nos clubes futebolísticos. O técnico, muitas vezes da seleção brasileira, dirigiu o time extraordinário em 50 no Mundial realizado no Brasil, que inaugura o Maracanã. Depois de uma série de goleadas, o time perde inesperadamente a final para o Uruguai, um dos grandes traumas do nosso futebol. Um técnico fundamental, enérgico, cerebral, carismático. O técnico é tudo. Ele é pai, ele é mãe, ele é bedel, ele é professor, ele é, enfim, é carrasco, não é? O técnico é tudo. Se você falar baixo com A, não tem nada. Você tem que sacudir ele às vezes, tal, para ele entender bem o troço. Se gritar com o jogador B, é contraproducente, porque esse jogador é sensível e você, em vez de ter um efeito favorável, você vai ter um efeito contrário. Porque quando se prepara um time, é como se prepara um grupo para a guerra. Porque o futebol, no fundo, é uma guerra que não há canhões, mas há a posse da bola. O velho Gentil Cardoso costumava escrever nas paredes: quem desloca recebe, quem pede tem preferência. Isso é uma máxima sábia do futebol. O jogador não pode receber o passe parado, não deve receber o passe parado. Compreende? Deve receber em movimento, porque o jogador em movimento está implicitamente desmarcado. Porque o passe é a conexão de duas vontades, daquele que dá e daquele que recebe. Se o que dá o passe quiser dar, mas o que recebe não quiser receber, sai o passe errado. Qualquer treinador ia jogar contra o Flamengo. A primeira instrução, marca Zico. Mas o Zico era imarcável. Por quê? Porque o Zico sempre sabia se desmarcar, estava sempre em movimento. Então, o homem que era colocado ao lado do Zico para inutilizá-lo, nunca pegava o Zico parado. Pegava o Zico em movimento com 1 metro na frente dele e tchau. Ou fazia um foul, ou o Zico se mandava. Tinha um carinho tremendo com ela, porque ela é fogo, ela não... Se maltratar, você pisa nela e te quebra a perna. Zezé Moreira, como Flávio Costa, um ex-jogador sem grande brilho, foi também um dos treinadores mais marcantes e influentes do futebol brasileiro. Jovem na profissão, monta um estilo extremamente eficiente ainda no Fluminense em 52. Um time aparentemente defensivo que, contando com o grande Didi, um mestre nos passes longos, torna-se uma equipe mortal nos contra-ataques. Sucedendo Flávio Costa no comando da seleção brasileira, dirige a equipe nacional no Mundial seguinte, em 54, na Suíça. Nosso time foi mais uma vez derrotado. Dessa vez, fomos até a semifinal. Perdemos para o maravilhoso time da Hungria, então comandado por Puskás. Zezé foi um técnico de muitos grandes clubes brasileiros e com algumas passagens no exterior. Foi ainda o criador de uma das escolas táticas do futebol moderno no Brasil. Quando a seleção brasileira perdeu em 50 a Copa do Mundo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Maracanã, para o Uruguai de 2-1, ficou uma mágoa tremenda, porque você sabe, nós brasileiros, em sua maioria, em grande maioria, nós somos mascarados. Nós achamos que o Brasil é o maior do mundo em futebol. E o maior do mundo é aquele que não perde. Então, nós não somos os maiores, nós podemos ser iguais aos maiores. Ninguém ensina ninguém a jogar futebol. Futebol é nato, é do indivíduo, é inato, é do indivíduo. Ele nasce com aquela qualidade.
Eu não tinha qualidade para jogador de futebol, não. Eu joguei pela minha tenacidade, pela minha insistência, pela minha luta. O Didi era um jogador extraordinário. Não precisava ser muito conhecedor de futebol para ver que ele era um jogador fora de série, né? Depois, em futebol, tem umas coisas que muita gente não sabe, que é o equilíbrio. Equilíbrio é um fator importantíssimo no jogador de futebol. Se ele, em várias ocasiões, na maioria das vezes, o jogador está sempre numa perna só. Se ele não tiver equilíbrio, ele cai. E o Didi era um jogador com um equilíbrio fantástico. Ele dominava uma bola acima da camisa dele com o pé. Então era uma coisa extraordinária. E depois com uma grande vantagem, né? O equilíbrio faz com que o jogador dê direção certa num passe, numa falta. E o Didi tinha todas essas qualidades. Era um jogador que fazia gols de fora da área. Surgiu a folha seca, você lembra? Por isso que eu falo, garoto, vamos lá, respeita. Essa é uma menina que tem que ser tratada com muito carinho, com muito amor, pô. Depois de ter jogado bem jovem o Mundial de 54 na Suíça, sob a direção de Zezé Moreira, é em torno de Didi que se monta a seleção brasileira que se tornaria campeã mundial em 58 na Suécia, quando Didi é considerado o maior jogador da Copa. Revelado no Fluminense, compõe com Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Amarildo e tantos outros o fantástico time do Botafogo, que com o Santos de Pelé dominaria 2 décadas do futebol brasileiro e mundial. Depois de uma temporada polêmica, no convívio tumultuado com as divas do Real Madrid, onde dividia o ataque com Di Stéfano, Puskás e Rento, volta ao Botafogo e à seleção para se tornar bicampeão mundial no Chile. Refinado na habilidade com a bola, como na concepção do jogo, Didi é um dos mestres do futebol brasileiro. Quantas vezes eu limpava a jogada para o Garrincha, eu botava a bola paradinha no vazio entre a área grande, o pau do córner, né? Deixava a bola limpinha, paradinha, aí ele picava e levava vantagem. E esperava o marcador dele se recuperar para passar pelo marcador e limpar a jogada para o companheiro dele. Então eu falava que a gente estava limpo, eu disse, pô, mas eu não gosto, eu gosto de pegar e fazer o meu papel, eu mesmo limpar a jogada. Então isso, a gente ficava chateado na hora, né? Mas dava razão a ele, porque ele dava a impressão que ele estava lá no campinho pequeno, lá da terra dele, de Pau Grande, jogando uma pelada com o pincel e seus amigos. Então ele ia para o Maracanã e fazia a mesma coisa, né? O Pelé sempre foi, né, solto, um garoto que ele não era de rir muito, mas era um garoto legal, estava sempre pronto para as brincadeiras, e brincadeiras naturalmente com todo respeito e carinho. Então dentro do campo ele me chamava de tio, né? Eu disse, tio, tal, então me chamava aquela atenção e eu tocava nele. Então o Pelé, pois, tinha vezes que eu pegava na bola e quando eu dava o primeiro toque ele estava marcado. Quando eu dava o segundo que olhava ele estava desmarcado. Ele tinha uma facilidade de se desmarcar impressionante. E quando ele recebia que partia para cima do adversário, pô, aguenta o homem agora. Era difícil, porque ele novinho com força e ele partia para cima dos caras, e tocava numa perna e outra, fazia a tabela nos caras, e ele fazia miséria. Pô. Isso que a gente está sentindo saudade no futebol de hoje, né?